Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher meu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, venha e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, vem a salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com uma passagem do próprio Cristo, que se encontra em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Irmãos, é uma distinção muito clara que o Senhor Jesus faz, apontando para o fato de que os nossos desejos, aquilo que vem da carne, que vem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, produz a morte. No entanto, as palavras de Cristo, seus ensinamentos, produzem vida e vida eterna. Com essa palavra eu saúdo a todos e convido a termos um momento de oração. Pai querido, queremos te agradecer e te louvar pelo teu cuidado, pelo teu amor e porque deixaste a tua palavra, na qual tu ages através do teu Espírito Santo, para trazer vida e salvação a todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos inclinarmos, a nos voltarmos totalmente para a tua palavra, para os teus ensinamentos, para que realmente tenhamos vida em abundância. Perdoe-nos pelas muitas vezes que nos entregamos aos desejos do nosso coração e assim nos afastamos de ti
e da vida que tu tens proposto para nós. Conceda a certeza do perdão a cada um de nós, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, para qual direção nós estamos inclinados? Em alguns momentos da minha vida, diante de boas ações que eu cometi, que eu realizei, eu me senti muito bem, muito vivo. Uma alegria muito grande em poder fazer algo para o qual eu fui chamado, ser bênção. Creio que esse é um sentimento da maioria de nós, mas também já me senti muito mal diante de outras atitudes e comportamentos que eu não queria ter realizado, mas acabei fazendo. E um texto em especial retrata um pouco desses sentimentos de contradições da minha vida, de repente da nossa vida, da minha e da sua vida. O apóstolo Paulo disse: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos capítulo 7, versículos 18 a 19. Creio que muito de nós aqui já sentiu isso, que o apóstolo Paulo acaba de mencionar. E como somos conhecedores da palavra de Deus, daquilo que ela descreve como bom e desejável, nós ficamos angustiados diante dessa realidade contraditória que é a nossa vida. Sabemos que a Bíblia também afirma que o salário do pecado é a morte, e isso nos angustia. Por isso o apóstolo Paulo também disse: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7, 24. Ele bem sabia que não conseguia manter uma constância realizando boas obras, servindo, sendo bênção, principalmente quando avaliamos nossos pensamentos, os quais não conseguimos controlar. E um dos textos previstos para o dia de hoje é a sequência dessas constatações que o apóstolo Paulo chegou. Esse texto nos traz alívio. Ele começa o capítulo 8 de Romanos, apontando para o fato de que em Cristo, em Jesus Cristo, nós temos nova vida. A nossa vida a partir da fé, ela não é mais guiada, ela não é mais orientada pela carne, ou seja, pela nossa natureza humana, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo estamos libertos do poder do pecado, porque Ele se entregou por nós, Ele saldou a nossa dívida diante da lei de Deus. Eu convido para lermos então o texto de Romanos 8, os versículos 5 ao 11, que dizem o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês.
Queridos, o apóstolo Paulo está afirmando que quem vive ainda orientado pelos desejos da carne, as obras da carne, que é o pecado, ela tem o desejo de satisfazer-se, de gloriar-se. Ela se rebela contra o Criador, porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, com o próximo, servindo uns aos outros. Mas quem vive na carne, quem vive orientado pelos desejos da carne, preocupa-se somente consigo. Contudo, quem se deixa guiar pelo Espírito Santo, passa a desejar as coisas de Deus. Quais as diferenças? Qual a diferença entre essas duas pessoas? A que se deixa guiar pelo seu coração, pelos desejos da carne, caminha em direção à morte eterna. O seu foco de atenção, os seus interesses estão sempre voltados para as coisas passageiras desta vida. E o apóstolo usa dois verbos interessantes aqui. Inclinar, que quer dizer não necessita de nenhum esforço para cair, porque já está inclinado para tal direção. E cogitar, que tem a ver com pensar, com meditar, é aquilo que preenche o seu pensamento e sair dessa natureza da carne, dessa inclinação para as coisas destrutivas. É algo que só pode acontecer por meio de um milagre, que é a fé, a qual somos presenteados por Deus. A entrega a Cristo. Mas quais seriam esses desejos que determinam vida e atitudes da pessoa que vive na carne? O apóstolo Paulo cita alguns deles: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 ao 21. Contudo, quem se deixa guiar, se encher pelo Espírito Santo, caminha para a vida eterna, para a paz, pois este é amigo de Deus. A vida no Espírito é o oposto da vida na carne. Quem vive no Espírito mantém seus pensamentos em outras coisas, não porque ele é melhor do que aquele que vive na carne, que se deixa guiar e orientar pela carne. Mas Deus faz isso nele. Como o apóstolo Paulo afirma em Filipenses, Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13. Isso é o resultado da entrega total ao Senhor. É o resultado da fé. Se o Espírito Santo habita em nós, ele nos inclinará para o outro lado, para aquilo que agrada ao Senhor. E quais seriam os desejos de quem se deixa guiar, se encher pelo Espírito Santo? Paulo também cita alguns: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5, 22 ao 24. Então, quem deseja as coisas da carne se torna inimigo de Deus, pois vai à direção oposta a ele, a que é chamado. Quem teme e ama ao Senhor e o obedece,
tem o Espírito Santo dentro de si. E esse mesmo Espírito Santo é quem nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. O Senhor Cristo está em nós por meio do seu Espírito Santo. Então não nos entregamos às obras da carne, que são todas aquelas que desagradam a Deus, as quais não fomos criados para praticá-las. Se o Espírito Santo de Cristo, que o ressuscitou, está em nós e mora em nós, ele nos dá a verdadeira vida. A nossa ressurreição, ela está intimamente ligada com a nossa obediência, com a nossa dependência de Cristo. A partir desse texto podemos fazer duas constatações. Quem não tem interesse de ouvir a Cristo, de estar à sua disposição, e se esquecem de sua realidade, de seu chamado, por mais boa pessoa que seja, não é um cristão. Uma coisa também deve ficar bem clara: mesmo que sejamos cristãos, ainda vivemos na carne. Ou seja, nesse corpo que é manchado pelo pecado. Enquanto vivemos aqui neste mundo, nós vivemos num processo de morrer e ser crucificado com Cristo durante toda a nossa vida. E por isso corremos o constante risco de nos afastarmos do Senhor. O que vai nos ajudar a esse processo é assumir todo dia a cruz de Cristo. Amortecer as práticas das tentações no corpo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala de morrer diariamente. Seria como se vivêssemos numa antessala da eternidade com Deus, pela força do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos dará forças, condições para suportarmos as lutas, as tentações e não nos afastarmos do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. O Espírito Santo está no cristão. Nós somos morada do Espírito Santo. E viver com Cristo é viver sob a bênção do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo. Pertencer a Cristo é mortificar a carne. Isso é algo que deve acontecer diariamente, é uma luta intensa. Pertencer a Cristo é olhar com esperança para a eternidade. Fixar os olhos lá, pois as coisas deste mundo são passageiras. Tudo aqui neste mundo vai se acabar. A inclinação para o mal e os conteúdos de nossos pensamentos são duas forças perfeitas para nos entregarmos à carne e ao pecado. Diante disso, que tipo de conteúdos nós deixamos povoar nossa mente? Que tipo de conteúdo nós cogitamos, de pensamentos? Para onde nós nos inclinamos? Em que nós ficamos refletindo, lendo, ouvindo? Concluo com as palavras do apóstolo Paulo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, não se entreguem aos desejos da carne.
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos de espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 15 a 20. E o apóstolo Paulo também afirmou em Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Irmãos, isso precisa estar claro para nós. Deixemos que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos guie, nos incline para o Senhor, nos ajude a meditar e a cogitar as coisas do Senhor e não nos entregarmos às tentações, aos pensamentos que vêm em nossa mente. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor, te bendizemos e te louvamos, porque tu não nos deixaste abandonados, não nos deixaste sozinhos, mas enviaste o teu Espírito Santo para habitar em nós e para nos ajudar com a nossa natureza, para nos ajudar a controlar os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nos inclinarmos para ti, a cogitarmos na tua palavra, nos teus ensinamentos. Livra-nos, Senhor, de nos afastarmos, de entristecermos o teu Espírito Santo, nos entregando às paixões da carne, da nossa natureza. Te pedimos, Pai, que guarde e proteja cada pessoa que está ouvindo essa pregação, cada lar, cada família. Transforme as nossas vidas para ti, para a tua honra e tua glória. Cuida, Senhor, da Deli, que está em tratamento. Cuida também da Rosana, da Lorene. Cuida, Senhor, da dona Petrônia. Que a tua bondosa mão esteja sobre essas queridas irmãs, sustentando e curando. Proteja e guarde as famílias da nossa paróquia, das nossas comunidades, e ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos sempre nos teus caminhos. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar com as nossas palavras, queremos orar na oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de vós. Fiquem na paz do Senhor. Amém. É melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim venderei, e em teu nome minhas mãos levantarei. A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam